Glória, honra e louvor sejam dados a Deus o Pai e a seu bendito Filho, pela graça e bênção que em Miguel e em Israel foram conferidas aos céus do Altíssimo aqui na terra. Amém. Memorável é, sem dúvida, para todos que na terra constituem a Igreja dos Iluminados, pois nela vimos manifestar a caridade do excelso, quando há 66 anos passados, vindo à Bahia, o Filho da Promessa, trouxe consigo bênçãos celestiais, iluminando a cidade de Poções. E assim, em 6 de junho de 1954, estabelecendo a congregação de Poções. Esta filha tão amada e abençoada, fruto do trabalho de nosso pastor, iniciado por Deus em Três Barras, em 1916. Meus irmãos, nossa muito amada igreja, num sorriso de alegria, de luz, de bênção divina, conta mais um ano de existência, mais um ano percorrido na terra da promissão, mais uma hosana no coro dos anjos, mais um olhar de Cristo, mais um sorriso de Deus. Que a misericórdia divina permita que os nossos passos, ainda incertos, possa cintilar na senda do porvir. Que Deus nos conceda levar essa luz por sobre o mundo, num fanal de bênçãos, inundando toda a humanidade, como um bálsamo divino de bem-aventurança, de santidade e do mais puro amor.
nossos olhos o véu para te vermos aqui, Senhor. Digníssimo presbítero, os irmãos das congregações, irmanados em o seu amor, oferecem nessas flores seus corações pelos 65 anos de graças e bênçãos, derramadas em profusão nessa congregação. Graças te damos, ó Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Derrame sobre nós tua bênção, hoje e sempre. Amém. Amém. Amados, queridos irmãos, Deus nos concede a oportunidade de externar nossa gratidão por mais um aniversário desta congregação que amamos, que é a congregação de Poções, aqui na Bahia. Congregação onde é pregada a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde a igreja concita os homens a buscar em Deus o bem eterno, a buscar neste verbo que se fez carne a sua vida, a sua natureza. Celebrar mais um ano de aniversário é celebrar a misericórdia de Deus, mas também é suplicar que uma verdadeira fraternidade se concretize e se traduza no fortalecimento da fé, que essa fé fortalecida nós nos tornemos um só corpo, com a mesma esperança nas promessas gloriosas e na prática do amor, esse amor que deve ser o paradigma de nossas vidas, da vida de todos nós. O tema deste trabalho, apresentado por nossas amadas irmãs professoras da escola dominical aqui na Bahia, é o Reino de Deus. E falar do Reino de Deus é buscar na palavra divina o seu significado, é buscar como vivenciá-lo e como alcançá-lo. O tema, como dissemos, é o Reino. E encontramos nas Sagradas Escrituras, nas palavras de Jesus, o Mestre Divino, palavras sobre este reino, em que ele nos ensina o seu significado,
onde o encontramos e como alcançá-lo. Então nós vamos, na palavra divina, buscar na leitura este ensinamento. Nós o vemos em Lucas e em São João. Em Lucas, quando os fariseus foram a Jesus, eles perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Respondeu-lhes Jesus e disse: o reino de Deus não virá com mostras algumas exteriores, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque eis aqui está o reino de Deus dentro de vós. Então nós percebemos com estas palavras que o reino de Deus é um reino espiritual, é um reino que é encontrado no coração do homem. É isso que a igreja ensina. O reino de Deus deve ser vivenciado no coração do homem. E para vivenciá-lo é necessário o Espírito Santo de Deus. Num outro momento, como nós dissemos, em Nicodemos, o Senhor Deus diz de um modo claro sobre o reino de Deus. Vamos ouvir também, ler o que nos diz São João sobre esta passagem. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senhor entre os judeus. Este, uma noite, veio buscar Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, importa-vos nascer outra vez. Então, amados, nós temos consciência que vivemos neste reino. Quando o Dr. Miguel, ouvindo do Senhor, que nós, como igreja, ainda não tínhamos plena consciência de estarmos vivendo no reino da graça de Jesus. Ainda não estava de uma maneira consolidada no nosso coração como igreja a consciência de vivermos no reino de Jesus e que Jesus é o nosso Rei e nosso Senhor. O pastor, da mesma maneira, nos ensina em sua palavra como viver neste reino. Nós, nestes dias, nós buscamos em Deus a volta à sua casa. Quando nós voltaremos, estamos pedindo e sabemos que o Senhor Deus proverá. Mas é necessário que reflitamos neste aniversário desta congregação, nos perguntarmos como voltaremos nesta casa. Como voltaremos? E o pastor, então, na palavra que ele nos diz, ele nos ensina, admoestando-nos, ele nos diz assim: os senhores estão sendo instruídos para que vivam em harmonia, irradiando-se o amor de um irmão a outro irmão. Se os senhores assim agindo, saberão o que estão fazendo aqui. Este ensino, poucas palavras, deixa-nos perceber o que é necessário para estarmos na casa do Senhor. E concluímos que não basta só querer ir à casa de Deus, estar lá, mas como nós vivemos nesta casa, como nos relacionamos. Ele aqui nos diz que é necessário que de um irmão a outro irmão parta o amor divino. É isso que precisamos, meus irmãos, termos consciência de que não basta só frequentar a igreja. É necessário que neste ambiente santo, onde Deus se encontra, necessário que nós saibamos lidar uns com os outros, irradiando-se de nós para nosso irmão, de nosso irmão para nós, o amor. E aí nós estaremos dando testemunho de que nós temos consciência de que vivemos no reino de Deus, pois no reino de Deus o que prevalece, a sua lei, é o amor divino. Então vamos clamar a Deus para que nós possamos ver na prática de nossas vidas esse amor. Aguardamos nosso retorno a essa casa e é necessário então nós termos uma nova maneira de agir,
para demonstrarmos essa consciência de que não somente ter consciência de que Deus está presente, mas ter a sua natureza. É necessário então suplicarmos que se apodere de nós, como fruto da presença do Espírito Santo, essa consciência de viver no reino da graça de Jesus. E prosseguindo, nós ouviremos a seguir a palavra divina por intermédio de nossos filhos dos fiéis, que a Bíblia dá a eles o nome de santos. Em Lucas, Jesus os abençoa e declara que dos tais é o reino de Deus. Esses jovens amanhã serão aqueles que continuarão a transmitir essa palavra. Todos têm sobre eles a bênção do batismo ou circuncisão de Cristo. Batismo que importa na admissão da igreja visível e na graça de pertencermos a Deus. Ao nos despedirmos, nós relembramos o que disse São Pedro aos seus irmãos. Então ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele glória agora, como até o dia da eternidade. Amém. E aí, ao ler isso, ao ler esse ensino, ao ler essa saudação, essa despedida, nós nos lembramos da missão da igreja. Como o Dr. Miguel, em sua palavra, nos ensina de um modo claro que é forçoso proclamar Cristo a toda criatura. Essa é a missão da igreja, proclamar Cristo e glorificar o seu nome. Portanto, meus irmãos, é a gratidão que sentimos em nosso coração, que cada um que constitui essa congregação possa fazer luzir a luz que possui, a luz dos céus, seguindo com essa flâmula que empunhamos, cujo lema é quem é como Deus, para proclamar a Deus, o adorarmos e servi-lo de coração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e sua grandeza não tem limites. O Senhor guarda todos que eu amo. Deus é amor. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Minha boca publicará o louvor do Senhor, pelos séculos dos séculos. Justo é, Senhor, em todos os teus caminhos, e santo em todas as tuas obras. Deus nos concede a oportunidade de, em dia tão singular como este, externar nossa gratidão por mais um aniversário do estabelecimento da obra do Senhor nesta localidade, onde aprove ao Senhor Deus, através da sua igreja, o início da pregação do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus, em 6 de junho de 1954. Ao comemorar o aniversário do estabelecimento da obra do Senhor, nesta cidade de Poções, temos em vista reavivar em nós e naqueles que nos ouvem os ensinos daquele que veio para nos ensinar as coisas do céu e presente nas Sagradas Escrituras. Deem-te glória a ti, Senhor, todas as tuas obras, e os teus santos te bendigam. A glória do teu reino publicarão, e o teu poder celebrarão, para fazer conhecer aos filhos dos homens o teu poder, e a glória da magnificência do teu reino. O reino de Deus foi trazido à terra por Jesus Cristo, que idealizou para a humanidade um mundo de justiça e paz. Essa igreja evangélica brasileira prega que o reino de Deus e de Jesus Cristo tem de ser estabelecido nos nossos corações. Aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Rei e seu Senhor será bem-aventurado. Não seguirá os conselhos dos ímpios e não se deterá no caminho dos pecadores. E não fará maldade ao seu semelhante. Amará a Deus sobre todas as coisas, amará o próximo como a si mesmo. Religião é a ligação do céu com a terra, do Criador com a criatura. Assim falou Jesus. O reino de Deus não virá com mostras exteriores, e nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque eis aqui está o reino de Deus dentro de vós. O teu reino é reino, que se estende a todos os séculos, e o teu império a toda geração e geração. Fiel é o Senhor em todas suas palavras, e santo em todas suas obras. Mas quem vive no reino da glória conserva-se em adoração perpétua ao seu Deus, naturalmente inebriando com as coisas que se referem ao Senhor. E depois ensinar todas as gentes, batizando-as
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós devemos implantar na terra o reino de Deus, nos nossos corações. Nos reunimos aqui na primeira segunda-feira de cada mês, em encontro especial de oração. O verdadeiro crente não pode ignorar a importância desse dia, onde também pedimos a Deus que levante trabalhadores para a obra e seja com as autoridades constituídas em nosso país. O modelo de oração deixar para Jesus Cristo. Nesse exemplo, devemos orar. Jesus Cristo recomenda que o primeiro pedido a Deus, após o vocativo e a saudação inicial, seja este: venha a nós o teu reino. Diz o salmista que perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá a vontade de todos os que o temem e atenderá a sua oração, e o salvará. E Jesus Cristo complementa: pedir e dá-se-vos-á. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este entrará no reino dos céus. O reino dos céus padece forças, e os que fazem violência são os que arrebatam. Temos que ser operosos, cheios da vida de Deus. E onde a vida está, ela se manifesta em ação. Com os olhos proficos no Mestre, caminhemos segurança e firmeza, não deixamos pressionar pela dificuldade que surgirem. Portanto, irmãos, ponham maior cuidado em fazer de certa a vossa vocação, pelas boas obras, porque assim não pecareis jamais. Porque assim vos será dada largamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz ainda Jesus: buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, porque, no mais, tudo lhe será acrescentado. Que assim luza a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que estás no céu. O reino de Deus constitui o tema principal, pregado por Jesus, através das parábolas. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Disse Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, todo aquele que não vier ao reino de Deus como um pequenino, não entrará nele. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu venham fazer seus ninhos em seus ramos. O reino do céu também é como um negociante, que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ao Dr. Miguel Vieira Ferreira, o nosso primeiro pastor, Deus disse em revelação que tudo faria em favor do seu povo e da sua igreja. Por essa graça e bondade é que aqui nos encontramos na certeza de que é possível viver, mesmo aqui na terra, a vida dos céus. Disse ainda o Dr. Miguel que a congregação não tinha consciência plena de estar vivendo no reino de Deus e de Jesus Cristo, pois ainda não tinham aceitado em plenitude de seus corações que Jesus Cristo é nosso Rei e Senhor. Em 15 de junho de 1883, Dr. Miguel estava orando a Deus quando o Espírito Santo o inspirou a fazer a seguinte confissão: Jesus Cristo é meu Rei e meu Senhor. Que cada um de nós que aqui nos encontramos neste dia festivo repita essas mesmas palavras e diga: Jesus Cristo, Tu és meu Rei e meu Senhor. Tem, pois, misericórdia de mim, meu Senhor. Disse o Dr. Miguel sobre as promessas do reino. A esse Senhor Jesus Cristo, a esse único que é Deus, a quem amo, sirvo e adoro. Peço sua bênção para mim e para toda a humanidade, e entrego a causa da justiça e o futuro do Brasil. Esse único que é Deus, com o assopro de sua boca, destruirá toda a idolatria e fundará o seu reino de paz e de justiça, segundo essas promessas. O seu reino há de ser estabelecido. Ele o prometeu e assim se cumprirá.
dar início à escola dominical, cantando o hino 399 da terceira parte. Jesus Cristo, que sofreu pra me salvar, ele sobre a cruz foi morto, para a pena me livrar. Cantarei Jesus Cristo, com amor me resgatou, ele sobre a cruz foi morto, minhas pecados apagou, seus apagou em seu amor. Cantarei de Jesus Cristo, sua graça exaltarei. Encontrou-me, pois aflito, e descanso nele achei. Cantarei de Jesus Cristo, com amor me resgatou, ele sobre a cruz foi morto, mas sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou, seus apagou em seu amor. Cantarei de sua graça, que me deu e me encontrou, com amor e piedade, e me regenerou. Cantarei de Jesus Cristo, com amor me resgatou, ele sobre a cruz foi morto, Cristo sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou, seus apagou em seu amor. Cantarei no céu a Cristo, bendirei seu grande amor, humilhou-se pra salvar-me, louvarei, conselhador. Cantarei Jesus Cristo, com amor me resgatou, ele sobre a cruz foi morto, sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou, seus apagou em seu amor. Caríssimos, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. São muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Nisto se conhece o Espírito que é de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que duvide a Jesus não é de Deus. Mas esse tal é o anticristo, do qual vós tendes ouvido que vem, e ele agora está já no mundo. Vós, filhinhos,
sois de Deus, e vós o vencestes. Porque o que está em vós, outros, é maior do que o que está no mundo. Eles do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós outros somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. O que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto é que se manifestou a caridade de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós vivamos por ele. Esta caridade consiste nisto, em não termos nós sido os que amamos a Deus, mas ele foi o primeiro que nos amou a nós e enviou o seu Filho como vítima de propiciação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, devemos nós também amarmos-nos uns aos outros. Nenhum de nós jamais viu a Deus. Se nós nos amamos mutuamente, permanece Deus em nós e a sua caridade é em nós perfeita. Aquilo em que nós conhecemos que estamos nele e ele em nós, e em nos ter feito participantes do seu Espírito. E nós vimos e testificamos que o Salvador, nós testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele, pois, que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece Deus nele e ele em Deus. E nós temos conhecido e crido a caridade que Deus tem por nós. Deus é caridade, e assim aquele que permanece na caridade, permanece em Deus e Deus nele. Por isso, foi consumada em nós a caridade de Deus, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois como ele mesmo é, assim somos nós outros neste mundo. Na caridade não há temor, mas a caridade perfeita lança fora o temor, porque o temor anda acompanhado de pena, e aquele que teme não é perfeito na caridade. Portanto, amemos nós a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Se algum disser, pois, eu amo a Deus, e aborrecer ao seu irmão, é um mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E nós temos de Deus este mandamento, que o que ama a Deus, ame também a seu irmão. Cantaremos na terceira parte, 372, Glória a Jesus. Salvo das penas
o apóstolo conclama-nos a vivermos do Senhor e para o Senhor. E ele é bem incisivo aqui quando fala, né? Caríssimos, não creiais a todo espírito. Provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Na epístola de Pedro, a segunda epístola, ele diz assim, porque nenhum tempo foi dada a profecia pela vontade dos homens, mas os homens santos de Deus é que falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Não há nem necessidade de comentar, né? Não há nem necessidade de comentar, porque nós vivemos a obra do Espírito Santo. Nisto, isso é o apóstolo falando, nisto se conhece o Espírito que é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que duvide a Jesus não é de Deus, mas este tal é o anticristo que vos tem desenvolvido, que vem, e ele agora já está no mundo, né? Então, Jesus não pode ser duvidado, nem ter subdivisões, né? Jesus Cristo, ele é nosso Rei, nosso Senhor. Não foi assim que o doutor Miguel recebeu? Foi, né? E todos vós filhinhos, olha o apóstolo, vós filhinhos, está falando para nós, sois de Deus, e vós o venceste, porque o que está em vós, outros, é maior do que o que está no mundo. Eu estava lembrando de Jesus, né, que a certo momento, olha, vamos nós daqui, porque está chegando o príncipe deste mundo, eu não tenho nada a ver com ele, né? Vamos embora daqui. Ele estava com os apóstolos, está aí no Evangelho. Eles do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós outros somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. E o que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, se nós somos de Deus, nós vamos fazer com que vejam e conheçam através de todos nós o espírito da verdade. Essa é a verdade. Está lá que o doutor Miguel escreveu. A verdade é Deus, a verdade é Jesus Cristo, só conhece a verdade aquele que realmente é revelado. Tudo isso. Então, é simples, é uma questão de aplicação, raciocínio, meditação, né? Caríssimos, agora vem. Amemo-nos uns aos outros, porque a caridade vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. É a maior das virtudes, né? Fé, esperança e caridade. E por que ela é a maior das virtudes? Porque ela vincula a perfeição. Só vai alcançar a perfeição quem tiver atingido a caridade, né? Que é o amor de Deus. Aí ele alcança. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que nós vivamos por ele. Nós estamos lembrando do próprio João, né? Quando ele começa o Evangelho, ele diz assim: nós vimos o Senhor Jesus, nós estivemos com ele, nós o apalpamos. Imagina tudo isso, né? E a gente fica aqui, né, no púlpito, vendo a relação da igreja com Deus. Agora imaginem, meus irmãos, Deus falando e a gente ouvindo, como o doutor Miguel ouviu do Senhor. Nós não sabemos qual vai ser a reação. Me foi dito pelo Senhor. É nessa parte que nós firmamos a nossa fé, que Deus fala e se revela a criatura humana. E nisso que o apóstolo está dizendo aqui, que nós vamos chegar lá, né?
que Deus enviou seu Filho pela propiciação de nossos pecados. Então Jesus padeceu na cruz, derramou seu sangue para nos redimir, né? O Dr. Miguel ainda escreve lá, que ele foi fazer uma pregação, e ele falava sobre a vida de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo não tinha vontade própria. Ele fazia tudo em obediência ao Pai. E o Dr. Miguel ainda acrescenta: se assim não fosse, ele não seria o Cristo. Agora vamos fazer uma pergunta, e faço para mim também. Será que nós estamos sendo obedientes como temos que ser? Ouvir, filhos, as instruções de um pai, está lá em Provérbios: estai atentos para a prudência, né? Agarra-te bem à disciplina, ama, porque ela é a tua vida. Isso tudo a gente tem que meditar, né? E qual é a perfeita obediência? É aquela que o Dr. Miguel chama de justiça, né? A justiça é a perfeita obediência à vontade de Deus. E como ainda focalizamos na oração, tem no ensino do dia 1º de julho, a primeira segunda-feira, está no livrinho pequeno também, acho que de 57, que essa frase gravou: que a vontade do excelso se torne o nosso querer. É a justiça, é a perfeita obediência à vontade de Deus, né? Esta caridade de Deus ter enviado seu Filho ao mundo consiste nisto, e que não temos sido nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou primeiro a nós, e enviou seu Filho como vítima de propiciação de nossos pecados. Está aqui o Evangelho, né? Acho que, se não me engano, é no 15 de São João. Não fostes vós quem escolhestes a mim, e sim eu quem vos escolhi a vós. E Jesus explana: eu não chamo mais os senhores de amigo, eu chamo de servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas amigo é uma relação íntima. E olha a bondade de nosso amado Mestre conosco. Não chamo mais de servos, chamo de amigos. E diz mais: nós temos que fazer o que Ele manda, né? Temos que fazer o que Ele manda. Caríssimos, se Deus nos amou assim, devemos nós também amarmos-nos uns aos outros. E aí? Mas esse amor, embora ninguém é perfeito, porque bom só é Deus, ele precisa ser um amor cultuado. Nós precisamos amarmos uns aos outros, né? A paciência, no sentido teológico, quando a pessoa tem, é aquilo que ele leva para a parte espiritual, tendo paciência, porque ele tem cuidado com as coisas que vêm lá do céu. Mais cuidado do que com as coisas que tem da terra, né? O apóstolo também fala sobre isso em suas epístolas. Então a gente tem que olhar todos esses pontos para encaminhar nossa vida, amando-nos uns aos outros, como está dito aqui, né? Nenhum jamais viu a Deus. Se nós nos amamos mutuamente, permanece Deus em nós e a sua caridade é em nós perfeita. Amarmos mutuamente, está lá, é o 2º mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo amar nós mesmos. Aquilo em que nós conhecemos que estamos nele e ele em nós, e em nos ter feito participantes do seu Espírito. Olha quanta coisa diz esse versículo aqui. Vamos lá para a oração de Jesus Cristo. Pai, faça com que eles sejam um comigo como eu sou um contigo. Depois ele diz: Pai, faça que nós sejamos um com ele, né? Todos nós, um com ele. Aquilo que nós conhecemos que estamos nele e ele em nós. E em nós ter feito participamos do seu Espírito. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Os apóstolos são os que escreveram os evangelhos. Eles são o quê? Testemunhas de Cristo, né? Do amor de Cristo. Todo aquele, pois, que confessar que Jesus é Filho de Deus, permanece Deus nele e ele em Deus. E nós temos conhecido e crido a caridade de Deus, que Deus tem por nós. Deus é caridade, assim que aquele que permanece na caridade permanece em Deus
e Deus nele. Aqui tem um ponto, né? Todo aquele, pois, que confessar que Jesus é filho de Deus, permanece Deus nele e ele em Deus. O Espírito me fez levantar a mão direita para o céu e confessar a sós com Deus que Jesus Cristo é meu Rei e meu Senhor. Isso Deus por várias vezes. É um dos primeiros ensinos que nós temos. E aqui é base. Né? Isso que o doutor Miguel e disse mais, que a igreja ainda não estava compreendendo bem isso, que o reino de Deus e de seu Filho Jesus Cristo estava sendo estabelecido na terra. Então é preciso nós observarmos, meditarmos, né? Por isso, estando Deus em nós, foi consumada em nós a caridade de Deus para que tenhamos confiança no dia do juízo. Então nós temos Deus em nosso coração, e que confiança é essa no dia do juízo? É a nossa integração em Jesus Cristo em luz, né? Alcançando a plenitude da graça, que é o que a igreja prega. Por isso foi consumada a caridade de Deus, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois como Ele mesmo é, assim somos nós outros neste mundo. Na caridade não há temor, mas a caridade perfeita lança fora o temor, porque o temor anda acompanhado de pena, e aquele que teme não é perfeito na caridade. O doutor Miguel fala, o apóstolo fala aqui, né? Que nós tenhamos confiança no dia do juízo. Depois nós vamos ler um trechinho do Cristo no Júlio sobre o que o doutor Miguel fala sobre o dia do juízo, é o dia da salvação, né? O dia que nós vamos ser salvos. Portanto, amemos nós a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Olha que fala linda, né? Amemos Deus, amemos nós a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Como é que nós vamos raciocinar sobre isso? Isso vem lá desde o Salmo, né? Que Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Né? E depois o salmista ainda pede: não te recorde dos delitos da minha mocidade. Tudo isso, porque Deus é amor, Deus é caridade. Se algum disser, pois eu amo a Deus, e aborrecer a seu irmão, preciso meditar sobre isso. É um mentiroso, porque aquele que não ama a seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E nós temos de Deus este mandamento: que ame a Deus, ame também a seu irmão. Então é necessário nós observarmos. Nós vamos ver aqui o que o doutor Miguel fala sobre a salvação, né? E depois tem um trecho também que o pastor fala sobre esse último tema que nós estamos vendo aqui, de nós amarmos uns aos outros, e foi há 61 anos no dia de ontem, né? Foi 61 anos no dia de ontem. Então é por isso que nós estamos observando, né? Está aqui no Cristo no Júri. É bem simples, ele diz o seguinte: que salva é seguir a Deus, a Jesus Cristo nosso Senhor. Quem o tiver achado, não por hipótese, mas em verdade, firme-se nele até a morte, sem o que não alcançará a coroa da vida. Apocalipse 2:10, né? E só assim ficará eternamente firme. Olha, num trecho tão pequeno, mas quanto ensino e fortaleza para nós, né? O que salva é seguir a Deus, a Jesus Cristo nosso Senhor. Quem o tiver achado, não por hipótese, mas em verdade, firme-se nele até a morte, sem o que não alcançará a coroa da vida, e só assim ficará eternamente firme. Mas aquele cuja consciência lhe dá testemunho de não o ter achado ainda, procure-o incessantemente, procure até que o encontre.
Enquanto essa parte aqui, que o apóstolo nos recomenda, filho da promessa no dia 2 de março de 1958, portanto, há 61 anos. Num deste domingo, falou-se aqui sobre o congraçamento dos irmãos. Falou-se sobre o que diz o apóstolo do amor que tem que se manifestar entre os irmãos. Que esse amor seja sem fingimento, que não haja hipocrisia, mesmo porque onde houver hipocrisia, não há amor. Há aparência de amor. O apóstolo também fala sobre isso. Para que o congraçamento se torne fato, que o amor de nós se irradie para nossos irmãos, né? Não tem um ensino ali que quem chegasse ali na presença do Dr. Miguel tinha irradiação de amor, né? Estabelecendo o amor irradiando-se de um para o outro, estabelecendo-se uma condição de confiança mútua e recíproca. Então, tem que amar, confiar. Que eu saiba que o meu irmão diz de mim, faz-me subir. Que eu nunca possa supor que o meu irmão detrai de mim, diga mal de mim, porque ele me ama e me quer bem. Então, veremos estabelecer entre os irmãos uma identificação de sentimentos. São dois pontos em que o pastor focalizava: identificação de sentimentos e harmonia de vistas, né? Ver as coisas no mesmo sentido. Como é que se dá essa identificação de sentimentos? É o que o apóstolo fala: vamos olhar para Deus com o coração, olhar para Cristo com a alma, né? Coração e alma. Então veremos estabelecer-se entre os irmãos uma identificação de sentimentos. Mas agora eu vou fazer uma perguntazinha. Já era lá naquela época. Já estaremos presenciando em nós ver ocorrer essa coisa como ela deve ser vista? Cada um que responda. Ou os meus olhos não estão enxergando bem essa coisa, eu direi que ainda estamos em uma condição, ou pelo menos eu sempre fui, e é que no relance de olhos eu vejo, infelizmente, eu tenho presenciado aqui, é que os irmãos se cumprimentam muito, principalmente quando saem do recinto, mas de uma forma que dá a compreender que muito amor não existe entre eles. Mas é a verdade e precisa ser dita para o nosso próprio bem, para que não estejamos enganando a nós mesmos, para que saibamos que nossa condição é má. Todos esperam, quando ocorra algo com o irmão, que o irmão se renda, que venha a nós, mas será isso que o mestre ensina? Essa coisa origina, que o mundo diz, ser amor próprio. Cada um de nós tem o seu amor próprio e não quer dar o braço a torcer, rendendo-se ao outro. Nós estamos errados. Jesus diz o quê? Se nós quisermos bem somente aos que nos querem bem, nisso não manifestamos. Acrescenta o mestre que temos que querer bem aos que nos querem mal. É difícil, não é? É difícil, sim. Mas o nosso coração, aqui na Bahia, como é que começou os trabalhos, hein? Abre o coração e deixa Cristo entrar. E a gente vê, cada um dá o que tem. Se eu tenho bem, eu dou o que possuo. Se eu dou o bem e recebo o mal, não zango com isso, porque tenho consciência de que eu cumpri o meu dever. Isso deve fazer a pessoa que tem vontade de ser discípulo do Mestre. Tem uma máxima que o pastor também deixou escrito: quem bem o faz, para si o faz. Quem mal o faz, para si o faz. Quem bem o mal pratica, fica com o que pratica, né? Então, é só a gente pensar um pouquinho, né? E vem aqui o fecho, né? Como está aqui na Bíblia, né? O fecho que nós temos de Deus este mandamento: que o que ame a Deus, ame também a seu irmão, né?
E o pastor diz assim: então vamos varrer de nós essa coisa que ainda em nós existe, que não deixa o congraçamento da igreja tornar-se fato. Os ensinos estão aí, é só nós lermos e praticarmos, né? Nós lemos e praticarmos, e vai da consciência de cada um. Ninguém pode, né, ver, mas é o que nós desejamos, né? Ver o congraçamento da igreja tornar-se fato, ver aquilo que também foi dito pelo pastor: nós somos uma irmandade em Cristo. E essa irmandade em Cristo, ela tem que permanecer com a essência de Cristo, que é o amor, com a essência de Deus, né? E o pastor fala que o Dr. Miguel só pregou o amor, né? É intrínseco ele também, né? Mas nós temos que ter em nosso coração esse amor e caminharmos mutuamente. E lembrando, né, que foi numa oração no culto de Natal, o Filho da Promessa fez, e ele disse assim: embora fraco, Senhor, te amamos de coração. Vamos lembrar de Davi, não vamos? Contra ti só pequei, meu pecado está diante dos teus olhos, mas não me arremesses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Conforta-me por meio do teu Espírito principal. Vamos caminhar, meus irmãos, para que Deus nos ajude, que possamos crescer em graças e bênçãos, mas sempre ter isso no coração, né? Trazer Deus no coração, perdoando-nos mútuo e reciprocamente, para que a obra caminhe e Deus esteja conosco e em nós cada vez mais, né? Não precisarmos ouvir aquilo, né? Está lá em São Mateus 7, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, e Jesus disse, ó, sai porque eu não te conheço, né? Vamos ouvir aquela voz assim, ó, entra, filho meu, no gozo do teu Senhor, vinde a mim. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda a sua paz, o seu amor, e que em tudo, embora pecadores, embora saibamos que sejamos fracos, mas que possamos ser servos fiéis, sinceros e operosos na seara do Senhor. Nós vamos terminar a escola dominical cantando o hino Não Posso Explicar. Glória nunca vi, pois ele é mais belo do que
Nós vamos pedir a bênção. Senhor, pedimos que Tu nos prepare para o santo culto que dentro de instantes vamos render a majestade santíssima do Senhor, nos dando a Sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos dar início ao culto cantando o hino a Israel. Senhor, provaste-me e conheceste-me. Tu me conheceste ao assentar-me e ao levantar-me. De longe estendeste os meus pensamentos, a minha vereda e o fim de meus passos investigaste. E previste todos os meus caminhos, ainda quando não está a palavra na minha língua. Eis aqui, Senhor, Tu conheceste todas as coisas, as novíssimas e as antigas. Tu me formaste e puseste sobre mim a Tua mão. Maravilhosa se tem feito a Tua ciência em mim, sublime é e não poderei lá chegar. Como me irei do Teu Espírito e para onde fugirei da Tua presença? Se subir ao céu, Tu ali te achas. Se descer ao inferno, presente nele estás. Se eu tomar as minhas asas ao romper da alva e for habitar nas extremidades do mar, ainda lá me guiará a Tua mão e me susterá a Tua direita. E disse: talvez me ocultarão as trevas, mas a noite se converte em claridade para me descobrir entregue às minhas delícias. Porque as trevas não serão escuras para Ti, e a noite será iluminada
como o dia, como as trevas daquela, assim são também a luz deste. Porque tu possuíste os meus afetos, recebeste-me desde o ventre da minha mãe. Eu te glorificarei, porque assombrosamente tens sido engrandecido. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o conhece muito. Nenhum dos meus ossos que formastes em secreto te é a ti oculto, nem a minha substância nas entranhas da terra. Os teus olhos me viram quando era informe, e no teu livro todos serão escritos, os dias serão formados, e ninguém neles. Mas para mim têm sido singularmente honrados os teus amigos. Ó Deus, muito se tem fortificado o principado deles. Contá-los-eis, e mais do que areias se multiplicarão. Despertei e ainda estou contigo. Se matares, ó Deus, os pecadores, homens sanguinários, retirai-vos de mim. Porque dizeis no vosso pensamento, tomarão em vão as tuas cidades. Porventura, não aborrecia eu, Senhor, aos que te aborreceram, e não me consumia por causa dos teus inimigos? Com ódio consumado eu os aborrecia, e eles se tornaram meus inimigos. Prova-me, Deus, prova-me, ó Deus, e sonda o meu coração. Pergunta-me e conhece as minhas veredas, e vê se há em mim caminho de iniquidade, e conduze-me pelo caminho da eternidade. Ouvimos para a nossa instrução e ensino o Salmo 138, Salmo de Davi. Nós vamos fazer oração. Senhor, agora em ato soleníssimo de culto, nos encontramos humildemente prostrados a seus pés, suplicando a sua presença conosco, concedendo-nos a sua bênção, a sua direção, para tudo que venhamos a fazer em seu nome. Por isso, volva o seu olhar de misericórdia para nós, tenha piedade de nós e nos abençoe, Senhor. Nos abençoe com tua bênção que suplicamos, nos seja concedida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não somente agora, mas por todo sempre. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino Senhor, envia a tua luz. Senhor,
nós vamos cantar na segunda parte o hino 393, durante o cântico do qual será levantada a coleta. Nós vamos pedir a bênção. Senhor, está diante de sua presença o que foi coletado dentre teu povo para ser aplicado no serviço de sua obra aqui na terra. Pedimos que tu abençoes o que foi coletado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos concluir o culto cantando a marcha da profecia.
Nós vamos pedir a bênção. E o Deus de paz, que ressuscitou dos mortos, pelo sangue do testamento eterno a Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor das ovelhas, vos faça idôneos de todo bem, para que façais a sua vontade, fazendo ele em vós o que seja agradável aos seus olhos, por Jesus Cristo, ao qual é dada a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.